nos abençoe em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante do texto um dos textos mais polêmicos quando nós tratamos de família, principalmente porque o ímpio, quando ouve acerca da palavra submissão, ele já traz consigo uma carga semântica muito similar com aquelas que os escravos passaram. A ideia de que a mulher é um capacho do homem, a ideia de que a mulher ela é totalmente subjugada pelo homem, a ideia de que a mulher não tem vida. E isso não passa de uma grande falácia. E não é à toa que para chegarmos aqui em Efésios, nós passamos ontem por Gênesis 2 e vimos ali que de fato o homem é importante para o lar, a mulher é importante para o lar, e a inferência a partir de Efésios é que os filhos também são importantes para o lar. E juntos, então, eles formam o que cremos ser a família do pacto. À luz desse texto, nessa manhã, meus irmãos, nós aprenderemos que a família do pacto é um retrato, deve ser um retrato do relacionamento de Cristo com a igreja. Nessa primícia, meus queridos irmãos, ao nos depararmos aqui com orientação às três figuras ou às três personas da família cristã, nós temos algo que é central e que é esquecido por todos nós. Quando nós falamos de família cristã, nós sim queremos cobrar dos nossos maridos aquilo que lhe é devido, aquilo que lhe é exigido pela Escritura Sagrada. Sim, o meu marido deve ser o cabeça do lar. Sim, o meu marido deve ser o provedor. E em contrapartida, nós homens queremos cobrar a submissão das nossas esposas, queremos cobrar que elas sejam boas donas de casa e assim por diante. E obviamente queremos exercer, cuidar e exigir dos nossos filhos obediência, como é prescrito pela palavra de Deus. Mas uma coisa aqui, meus irmãos, é esquecido em muitas ocasiões: que o cerne da família cristã, que o principal, o foco da família cristã não é o marido, não é a esposa e tampouco os nossos pimpolhos, os nossos filhos queridinhos. O cerne, a centralidade da família cristã deve ser Cristo Jesus. E o texto é claro ao nos mostrar isso, porque de todas as maneiras, de todas as formas como ele explica, como ele desdobra o que é uma família cristã, Cristo está ali. Cristo é o modelo supremo, o modelo extraordinário, o modelo perfeito, para como eu, como marido, como vocês, como esposas, como nós, como filhos, devemos agir à semelhança de Cristo Jesus. E assim, meus irmãos, eu pergunto a você: você sabe quem é Cristo? Porque é muito bom nós lembrarmos de que nós não vamos mais para o inferno. Ou não é bom? Você queria ir para o inferno? Você, criança, queria ir para o inferno? Acredito que não. É bom termos essa sensação de salvação, de liberdade, mas eu pergunto a você: você sabe quem é Cristo Jesus? Ele morreu na cruz do Calvário, ele me proporcionou salvação. Você entende o que representa a obra de Cristo? Você entende o que aquela salvação, aquele sacrifício no madeiro, o que ele fez na sua vida, o que ele deve fazer na sua vida? Como o sacrifício de Cristo deve influenciar o seu lar? E é isso nessa manhã, se Deus pela sua graça nos permitir, nós aprenderemos. Porque ao entender quem é Cristo, nós vamos entender o que é a igreja. Entendendo o que é a igreja, nós vamos entender o que é família. E à luz disso nós vamos entender que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é suficiente para direcionar todas as áreas das nossas vidas, inclusive o nosso casamento. E em tratando de família, então, esse texto ele é fundamental. E os versículos 22 ao 24 nos mostram a primeira parte, uma parte, na verdade, um papel da família cristã.
E ele nos ensina nos versículos 22 a 24, que esposas do pacto glorificam a Deus, submetendo-se. Submetendo-se à autoridade de quem? À vontade de quem? Primariamente, meus irmãos, óbvio que é a vontade do Senhor. E o texto vai dizer aqui: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A submissão, minhas irmãs, é um dever da esposa para com seu marido. E me permitam ler aqui o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 104. Devo prestar toda honra, amor e fidelidade ao meu pai, à minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência e também ter paciência com seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 104, está tratando aqui sobre o 5º mandamento. E quando as irmãs são chamadas a submeterem aos seus maridos, a serem submissas, ele está requerendo das irmãs o cumprimento do 5º mandamento. Ele requer sim que vocês sejam esposas que olhem para os seus maridos, que entendam que ao dizerem sim no púlpito, vocês serão submissas àquele homem. Mas pastor, meu marido é terrível, para que tu casou com ele, irmã? Por quê? E agora que casou, nós entendemos que à luz da palavra de Deus, o casamento ele é indissolúvel. E agora sim, pela graça do Senhor, buscando sabedoria no Senhor, eu devo ter paciência, sabedoria, para que eu não haja a modo de sobressair ao meu marido, ao meu esposo. Oh, minhas irmãs, isso é tão difícil. Há tantas limitações, há tantas questões que envolvem esse ato. Como nós, como vocês, mulheres, podem olhar para a palavra de Deus, olhar para essa prescrição e dizer: Senhor, como eu posso ser submissa ao meu marido? Como eu posso, para onde eu devo olhar? E aí, meus irmãos, agora sim faz toda a lógica da minha pergunta: você sabe quem é Cristo? Porque aonde eu devo olhar é exatamente para onde Cristo está, para o que Ele fez. Ele se submeteu ao Pai. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Senhor Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que impede, minha querida irmã, de você ser submissa de fato ao seu marido? Orgulho. O que impede você de ser submissa no seu lar é que você se acha maior que o próprio Cristo. Pastor, não passa isso, nunca passou isso na minha cabeça, por favor, não diga uma coisa dessa. Mas infelizmente, minhas irmãs, a nossa boca diz e o nosso coração está em outra sintonia. Mas todas as vezes que nós não nos humilhamos diante do Senhor, todas as vezes que nós não nos colocamos debaixo das ordenanças que Deus prescreveu, eu estou me colocando em um lugar de superioridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque o exemplo que nos é dado é esse. E o versículo 23 então vai dizer: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja,
sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A lógica, a prática é simples. Da mesma forma que nós falamos ontem, falaremos daqui a pouco na escola dominical, o maior ofensor dos nossos lares e aquilo que mais atinge as nossas esposas, sem sombra de dúvida, é o feminismo. E todas as vezes que vocês, irmãs, crentes no Senhor Jesus Cristo, abrem suas bocas e dizem: eu não sou feminista, mas quando priorizam seus trabalhos e negligenciam suas casas, quando vão buscar fora aquilo que era devido somente para o seu lar, quando acham que são superiores aos seus maridos naquilo que foi prescrito por Deus, vocês estão sendo feministas. Da mesma forma que quando desobedecem essas mesmas leis, estão se colocando em um lugar superior ao próprio Cristo. Se Cristo, que foi o Filho primogênito, aquele sem mácula, que não cometeu nenhum pecado, se entregou por nós na cruz, em obediência ao Pai, sem pestanejar, se Ele, que é o próprio Deus, obedeceu, por que nós não? O que nós somos, meus irmãos? Você se acha melhor que o Senhor Jesus Cristo? Com certeza, eu tenho convicção que todas as irmãs, todos os irmãos responderam na sua mente: não me acho melhor que o Senhor Jesus Cristo. E por que você não pode sofrer? E por que você não pode enfrentar as limitações financeiras do seu lar, priorizando a educação dos seus filhos, o cuidado da casa, o cuidado do esposo? Isso é uma convenção que foi lhe dada, porque a mulher tem que ser independente, porque a mulher não pode depender dos homens. Eu digo isso, meus irmãos, porque são coisas que eu ouvi quando casei. E ainda hoje sou perseguido, sou atacado, porque eu matei a minha esposa, no sentido de ela está ofuscada. Viraram para mim e disseram: depois que a Ludmila casou, ela perdeu o brilho. Eu falei: eu vou levar no cabeleireiro. Depois que a Ludmila casou, ela nunca mais exerceu a profissão, jogou 5 anos fora da sua vida. Meus irmãos, eu tenho o privilégio de conhecer a minha esposa desde os meus 11 anos, tem tempo, e de todo o tempo em que nós nos conhecemos, a nossa infância, adolescência, juventude, a minha esposa está no ápice da sua vida, depositando toda a sua atenção ao lar, depositando toda a sua atenção na nossa filha, depositando a sua atenção no serviço do Senhor. Obviamente, ela, como uma profissional gabaritada, capacitada como é, poderia estar ganhando mais do que eu, mas nós juntos estamos ganhando muito mais, porque estamos servindo como família cristã. E não estou colocando a minha casa aqui como o exemplo, não. Eu estou dizendo o que eu experimentei, o que a minha esposa experimenta, olhando para as Escrituras Sagradas, olhando para quem Cristo é, aceitando que Cristo me colocou na vida dela para ser cabeça dela, para ser líder dela, para abençoar a vida dela. E eu sou imperfeito, o seu esposo é imperfeito, o seu esposo também ronca, como eu acho, espero que menos. Mas foi Cristo quem o colocou na sua vida, minha irmã, seja para bênção, seja inclusive para juízo, mas Ele lhe colocou para que você seja abençoada, para que você seja cuidada por Ele. Então, muito cuidado, minhas irmãs, quando vocês olharem para o seu lar, quando vocês pensarem em tomar qualquer decisão alheia ao seu esposo, cuidado, porque você pode estar se colocando em um lugar muito perigoso. Lembre-se do que nós aprendemos ontem. Sei que nem todos puderam estar conosco ontem, mas a partir do momento em que Eva entra naquele debate com a serpente ali, com
em toda aquela situação de coaching. Quando Satanás diz: não, minha filha, não é assim não, pode comer, você não vai morrer. Eva não consulta o seu marido. Eva não busca sabedoria, conselhos naquele que o Senhor estabeleceu como governo sobre a vida dela. Ela toma a decisão e ainda induz o seu marido ao erro. Ah, meus irmãos, será que tem sido esse o nosso proceder ainda hoje? Será que temos como esposas que o Senhor lapida todos os dias, dentro desse processo de santificação? Será que vocês, minhas irmãs, continuam tomando decisões alheias aos seus maridos? E um exemplo muito claro disso, minhas irmãs, é referente às finanças do lar. Quantas casas não têm as contas separadas? A mulher gerencia o seu dinheiro, o marido gerencia o dinheiro dele. Quando dá, cada um dá um pouco, então eles pagam as contas. Quando na verdade nós estamos lembrando do que lá em Gênesis estava dizendo: por isso deixe o homem pai e mãe, tome uma mulher e se tornem um só corpo, para que juntos planejem a vida familiar, para que juntos planejem: nós vamos viajar, quanto nós vamos poupar, onde nós vamos investir. Mas temos visto situações diferentes. É a mulher que diz: nós vamos viajar, nós vamos almoçar fora. Ah, mas eu acho que não, mas nós vamos. E é onde entra o nosso complexo de banana de Adão. Não exortamos as nossas esposas, não cuidamos delas, não apresentamos o evangelho a elas. E é onde entra a segunda parte desse texto, do versículo 25 ao 33. Maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Observe, meus irmãos, que aqui não, a centralidade não está na esposa, a centralidade não está no esposo, a centralidade está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por isso, nesses versos, nós aprendemos que maridos do pacto glorificam a Deus, sendo espelho da liderança de Cristo. Eu não espero aqui, meus irmãos, que você saia dessa manhã, entre no carro, porque quando a gente está aqui na igreja, as famílias são lindas, né? É tudo maravilhoso. Hora que entra no carro, viu? Ouviu? O nosso problema é que nós esperamos que os outros sejam santos e negligenciamos aquilo que é nos devido fazer. Se você, esposa, se preocupar em ser uma esposa idônea, uma mulher de Provérbios 31, se a sua vida for devotada a seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, agradá-lo, você não terá problemas. Se você, marido, se empenhar na tarefa de liderança do seu lar, se você se dedicar a ser o homem que espelha a Cristo, você não terá problema de submissão com a sua esposa, a não ser que ela seja ímpia. E já já nós vamos ver como devemos proceder nessa situação. A primeira característica que nós temos aqui sobre o relacionamento, sobre família, é a ideia de que o homem deve amar a sua esposa de uma forma sacrificial. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve pular todo mundo de um precipício, que a gente deve sair se matando, não é essa a ideia. Mas a ideia é que nós, homens,
devemos amar as nossas esposas de uma forma a priorizá-las, porque é nossa responsabilidade, é o nosso cuidado. Sei que muitos irmãos trabalham no comércio, muitos irmãos lidam com dinheiro, e é ruim isso, não é? Eu sou tesoureiro do presbitério, eu lido com dinheiro todo dia, que não é meu, é do Senhor, inclusive. E todas as vezes que eu entro na conta do banco do presbitério, eu digo: Senhor, que responsabilidade, gerir um dinheiro que não é meu. E eu tenho tanto zelo, meus irmãos, eu tenho tanto tato com aquele dinheiro, em prestar as contas, em fazer as planilhas. Ainda essa semana todas as contas passaram por uma auditoria, tudo certo, graças a Deus. Eu não tenho uma planilha pessoal, meus irmãos, erro, tá? Não estou dizendo aqui que está certo, não. Eu não tenho o mesmo zelo que eu tenho com a conta do presbitério, com a minha conta pessoal. E o que eu quero dizer acerca disso é que às vezes nós cuidamos mais daquilo que está externo ao nosso lar do que aquilo que o Senhor confiou a nós. Eu quero cuidar melhor do templo da igreja quando o meu lar está com as lâmpadas queimadas. Eu quero cuidar melhor daquilo que é externo do que olhar para as necessidades da minha casa. Eu escuto muito, meus irmãos, questões assim: não, a mulher precisa trabalhar, porque que horror ela ter que pedir dinheiro para comprar uma roupa íntima para o marido. Que horror ela ter que pedir dinheiro para o marido para comprar uma sandália. Sabe onde está o problema nisso, meus irmãos? É que as nossas esposas não deveriam pedir. Nós deveríamos estar atentos às necessidades das nossas esposas. Nós deveríamos estar atentos àquilo que elas precisam. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está se referindo a um ato sacrificial do Senhor Jesus Cristo, que age em amor ao Pai, e somos beneficiados por isso. Como nós, maridos, temos olhado para as nossas esposas? Como nós, maridos, temos cuidado das nossas esposas? Berkoff é enfático em dizer sobre santificação: a santificação não consiste numa mera supressão do que já abandonado na regeneração, mas implica fortificar, acrescentar e intensificar a nova vida. Não é uma vida de estagnação, meus irmãos. A partir do momento que nós casamos, nós estamos assumindo um compromisso tremendo. Nós estamos assumindo a responsabilidade com o nosso cônjuge. Nós estamos assumindo um compromisso com Deus. Temos acusado as nossas esposas de insubmissão. E reforço, daqui a pouco vamos pontuar isso, vamos aplicar isso na escola dominical. Como eu tenho sequência hoje, dias para falar, então a gente vai fazer por partes. Mas eu estou dizendo, eu estou inferindo que a minha esposa é insubmissa, que a minha esposa não quer trabalhar, quer trabalhar fora e não quer ficar em casa. E eu, como marido, o que tenho feito sobre isso? Você já exortou sua esposa? Já, pastor, já exortei, mas ela não larga o serviço. E por que você ainda não apresentou o conselho da igreja? Por que a sua esposa ainda não foi disciplinada? Ah, não, pastor, minha esposa, sim. Se você não está mais conseguindo conduzir o seu lar, você precisa buscar ajuda e talvez também ser disciplinado. Uma questão simples, meus irmãos, sobre cuidado. É pensar no nosso próximo, nosso marido, nossa esposa, como sendo a nossa carne. E por isso o texto vai dizer: ninguém odiou a própria carne, porque come todo dia. Você já comeu o seu cuscuzinho hoje? Eu deixei para comer depois da escola dominical. E aí então, Paulo, escrevendo aos Efésios aqui, ele relembra essa ordenança do matrimônio. Ele se remete ao que Gênesis 2 vai dizer: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas não me refiro a este, mas a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E qual a premissa, qual o modelo, de onde nós vamos partir para isso aqui? De Cristo Jesus. Se você, esposa, entende quem é Cristo, se você, marido, entende quem é Cristo, esse lar vai prosperar. Se você entende que deve ser esposa como Cristo se submeteu ao Pai, se você, marido, entende que deve ser um líder como Cristo é o líder da igreja, tudo vai bem. E se o seu lar está com problemas nessa manhã, meus irmãos, se você está com dificuldades, eu lhe pergunto, aonde está errado? Você tem procurado os defeitos no seu cônjuge e tem tapado os olhos para os seus próprios defeitos? E um exemplo muito claro disso é, por exemplo, o saber de um pecado do seu cônjuge e acobertá-lo. É pecado, é falta de amor. Se o seu cônjuge precisa de cuidados, haja imediatamente, por amor a ele. Estanque aquele sangramento, para que esse pecado não consuma a família, para que esse pecado não destrua o matrimônio. Nós estamos apenas iniciando aqui uma série de palestras sobre família. Nós estamos no primeiro dia, meus irmãos. Eu espero que lá na 8ª ou 10ª, eu não sei até quando, acho que são quase 10. Eu espero que você entenda que a sua família, o lar, é uma instituição, é algo que o próprio Cristo, o próprio Deus criou, e Ele forjou isso de forma extraordinária e perfeita ali no Éden. E o propósito do nosso lar deve ser, sim, a glória do Senhor, e nada menos do que isso. A ordenança para o matrimônio, meus irmãos, é definitiva. E eu, particularmente, não vejo possibilidade de dois crentes se divorciarem, meus irmãos. Uma das partes precisa estar agindo como ímpio, para que um lar que Deus constituiu se dissolva. E isso já é uma afronta ao Senhor. Como nós, pais, homens, temos preparado os nossos filhos. Eu sou pai de menina, aguardo ansioso pelo meu genro. De verdade, eu quero que a minha filha, eu quero um genro. Não agora, obviamente, né? No tempo certo. Eu quero que Deus levante um homem crente e piedoso. Tem um jovem que eu aconselhei há pouco tempo, e ele tinha entrado no namoro, e eu conversei com ele. Meu filho, é muito prematuro isso, não está certo. E ele entendeu, terminou o namoro, e agora, depois de algum tempo, alguns meses, ele virou para mim e disse: pastor, quero arrumar um trabalho. Eu falei: para quê, meu filho? Porque eu quero construir uma casa. Eu falei: para quê? Porque eu quero casar. Não estou dizendo que a ordem aqui, porque ele quer construir, não é isso o cerne. Ele quer constituir um lar. Ele quer formar uma família da aliança. Ele quer participar daquilo que Deus prescreveu. Se eu não sou um bom marido, como crente eu me refiro, se eu não sou o cabeça do meu lar, como os meus filhos estão enxergando, como os meus filhos estão aprendendo? Nós lemos Êxodo 20, e quando nós pulamos lá para Deuteronômio 5 e 6, nós vamos ver a responsabilidade dos pais em ensinar essa lei aos filhos. E uma dessas formas é testemunhando o que Cristo fez nas nossas vidas. Os nossos filhos precisam aprender a serem homens. Os nossos filhos precisam aprender a serem líderes da sua casa. Mas como eles aprenderão a ser homens, se eu não tenho agido como homem no meu lar? Se é a minha esposa quem manda na casa, se é a minha esposa quem toma as decisões? Estamos criando filhos efeminados, como nós temos sido. A nossa sociedade está totalmente efeminada, e por conta da nossa negligência, as mulheres têm se tornado insubmissas. Isso não tira a responsabilidade delas,
porque elas também conhecem a verdade. E olhando para tal situação, o papel delas é buscar joelho no chão, é buscar ajuda, aconselhamento, conselho da igreja, o pastor da igreja, para que esses problemas sejam tratados, minhas irmãs. Não sejam omissas. Lembrem-se que vocês são importantes e influenciam o seu lar, inclusive para mostrar ao seu marido: meu esposo, eu preciso ser pastoreada, eu preciso de um homem dentro de casa. Mas que o Senhor nos ajude, que tal medida não seja necessária, porque se eu entendo o meu papel como homem, se a minha esposa entende o papel dela como esposa idônea do lar, as coisas vão caminhar bem. E a terceira parte então acontece no capítulo 6, versículo de 1 a 4, quando então, depois de exortar as esposas, exortar os maridos, ele vai agora exortar os filhos. Os filhos do pacto são fruto do compromisso da família com Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Refiro aqui a Deuteronômio ainda, a obediência na meditação, na obediência à lei do Senhor. Por isso que pais, que mães submissas, maridos que são de fato o cabeça do lar, vão e devem conduzir os seus filhos no Senhor, devem ensinar disciplina, devem admoestar. É um absurdo, meus irmãos, ainda hoje, em pleno 2024, com tanta instrução, com tantos ensinamentos, ainda termos dentro da igreja pessoas que dizem: não, eu não disciplino meu filho, eu só converso. Estou mandando você espancar o seu filho, não estou mandando você fazer nenhum tipo de agressão, estou dizendo para você ensinar, e se precisar assim, discipline fisicamente o seu filho, porque é o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia manda. E a você, criança que está aqui nessa manhã, que ouve a palavra do Senhor, é lhe chamado, é lhe cobrado, é cobrado de você, criança, obediência ao seu filho. Você, criança, apanhou essa semana? Apanhou? Não, né? Menino obediente. Muito bem. Você, criança, desobedeceu a sua mãe essa semana? Desobedeceu a sua professora? Saiba que isso não agrada ao Senhor. Isso não fortalece o seu pequeno caráter cristão. Pelo contrário, a orientação é para que você ouça os seus pais. A orientação é para que você, desde criança, saiba que Cristo é o modelo para a sua obediência. Porque Cristo, sendo filho, obedeceu sem pestanejar a seu pai. Cumpriu as ordens do seu pai sem murmurar. É uma lembrança clara ao decálogo aqui, meus irmãos. Outra vez, acerca do 5º mandamento: obediência àqueles que nos são superiores. E eu digo sem sombra de dúvidas, nós almejamos uma nação melhor, ou não. Eu tenho as minhas convicções políticas que não cabem aqui ao púlpito. Mas, se eu vislumbro ter um país melhor, eu preciso começar a cuidar da minha casa. Se eu vislumbro ter uma igreja melhor, eu preciso cuidar primeiro da minha casa. Porque não basta ser crentes nominais, não basta ser uma família modelo para que a igreja veja e aplauda. Como é isso no dia a dia? Como os seus filhos têm lhe visto? Por que os seus filhos têm obedecido? Porque eles têm sido ensinados? Por que o seu filho não está na igreja hoje? Já se perguntou?
Será que os seus filhos não estão na igreja hoje porque você foi um marido que não governou a sua casa? Será que os seus filhos não estão na igreja hoje porque você não foi uma esposa submissa? Porque eles não foram educados, ensinados, admoestados, disciplinados na palavra do Senhor? E agora, meus queridos irmãos, o que resta a nós pais em situações assim é nos prostrar diante do Senhor, colocar os nossos joelhos no chão, para que o Senhor os traga. E a palavra que é usada aqui é exatamente paideia, que significa disciplina, educação, treinamento, instrução, correção, castigo, cultura. Somos chamados a gerar cultura nos nossos filhos. Como nós temos apresentado cultura para as nossas crianças? Como as nossas crianças enxergam o modelo familiar cristão? Certa vez me deparei com uma família que tinha uma filha pequenininha, e então o pai foi exortar a filha em alguma coisa que ela estava fazendo errado, e a menina respondeu em um tom agressivo, desafiando o pai. Mas no momento que ela falou aquilo, conhecendo a família, eu não vi a criança, eu vi a mãe, como se a mãe estivesse falando com o esposo, e a filha repetindo o mesmo comportamento de afronta, de desacato, de desrespeito. Se você, mulher, não respeita o seu marido como a Bíblia prescreve aqui, os seus filhos também não respeitarão, porque eles estão testemunhando isso, eles estão aprendendo com você, e até que eles entendam de forma prática que o modelo familiar, o modelo máximo não é papai, não é mamãe, mas é Cristo, o estrago já vai ter sido feito. E para remediar isso, meus irmãos, com muita oração e misericórdia do Senhor, a disciplina faz parte sim dos nossos lares. Se você, filho, criança, já recebeu um esquente da mamãe ou do papai, se você já foi disciplinado, ou ficou de castigo, ou qualquer coisa disso, saiba de uma coisa extraordinária que eu vou contar para vocês: é porque eles te amam, é porque eles amam ao Senhor e disciplinam a você quando você estiver errado. Nós também advertimos os nossos filhos, admoestamos para que eles não cometam erros. Provérbios 22:6 vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Obviamente, meus irmãos, que os nossos filhos crescerão, tomarão as próprias decisões, mas precisamos estar descansados no Senhor, que aquilo que nos foi exigido, que aquilo que nos foi requerido por Deus, foi cumprido. Nós vivemos um caos familiar, porque os nossos filhos de 5 anos têm vontade própria, porque os nossos filhos de 5 anos têm privacidade, porque os nossos filhos de 5 anos têm a sua individualidade, quando quem deveria estar apresentando isso aos filhos são os pais. Dessa feita, meus irmãos, não há outro modelo para que nós tenhamos uma família eficaz, não há outro modelo para que tenhamos uma família que agrade a Deus, se nós não estivermos com os nossos olhos fitos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se nós não entendermos o que significou a obra sacrificial do Senhor, se eu não entender o que significou a humilhação de Cristo, tendo deixado o seu trono de glória, encarnado, nascido de forma virginal, sendo entregue se entregando aos seus opositores, para que morresse de morte terrível, a pior morte da sua época, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Se eu, como esposo, parar de olhar para os defeitos da minha esposa, se eu, como esposa, parar de olhar para os defeitos do meu esposo, se nós, como pais, olharmos para os nossos filhos, educando-os no Senhor, e deixar de idolatrar os nossos filhos como coisinhas, bibelozinhos, mas deixarmos de olhar para isso e olharmos para Cristo, para o que Ele requer de nós, se mortificarmos a nossa carne, acabarmos com o nosso orgulho,
nós então teremos uma família que glorifica ao Senhor. Tomemos muito cuidado, para que no ímpeto de querer uma família perfeita, eu não seja o ídolo da minha casa. Que no ímpeto de ter uma família socialmente aprazível, eu não esteja levando a minha casa à perdição. Mas que o Senhor nos fortifique nesta manhã, a sermos maridos que governam bem o nosso lar. Que sejamos exemplos para as nossas esposas e nossos filhos. Que as nossas esposas achem em Cristo toda a disposição para lutar contra a própria natureza e serem submissas aos seus esposos. Que os nossos filhos testemunhem isso. E que as famílias dessa igreja e de todo o povo de Deus possam ser famílias que glorificam integralmente ao Senhor. Não há privilégio maior do que cultuar pactualmente ao Senhor com a sua família. E por isso nós devemos orar por aqueles filhos que se perderam depois de adultos, aqueles filhos que perderam o calor, a lembrança do que é o privilégio da salvação, mas entendemos que eles são filhos do pacto, e se for da vontade do Senhor, dentro da sua misericórdia, eles voltarão, e nós poderemos experimentar um crescimento não só de captar pessoas fora, mas resgatar aqueles que estão perdidos do nosso próprio lar. Que o Senhor possa nos abençoar e nos fortalecer para a sua glória. Amém e amém. Vamos orar. Santo Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Obrigado, Deus, pela sua palavra que acusa o nosso pecado, que desmancha toda a nossa volição carnal. Desperta-nos, ó Deus, para que busquemos ter um lar que agrade ao Senhor. Nos ajude a santificar a nossa casa como homens, a apresentar as nossas esposas mais santas do que elas foram confiadas a nós no início, para que elas, ó Deus, através do nosso exemplo, da nossa liderança, possam de fato serem dignamente idôneas, que elas possam ser submissas por amor. Guarde cada uma das mulheres dessa igreja, guarde a minha esposa, ó Pai, do feminismo, do egocentrismo, do empoderamento. Que o Senhor guarde, blinde os nossos lares, para que a única coisa que venha a reger a nossa casa seja a palavra do Senhor. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.